boa tarde, olá, boa noite. Bem-vindos ao 16º episódio de Emoções em Podcast, com o tema de dormir bem, conheça as estratégias mais eficazes baseadas na ciência. Hoje vou ter comigo a doutora Sílvia Correia para nos falar sobre o sono e sobre este tema que tanto contribui para a nossa saúde mental e para o nosso bem-estar. Então, vou aqui estar connosco. Vamos ver. Relembro que Emoções em Podcast tem a finalidade de aumentar os níveis de saúde mental e de bem-estar. Sempre vários temas, todas as segundas-feiras. Já cá temos connosco a doutora Sílvia Correia. Muito boa noite, tudo bem? Tudo bem, e contigo? Também, tudo bem. Então, vou apresentar a doutora Sílvia. A doutora Sílvia Correia é médica, pneumologista, especialista em medicina do sono. Trabalha no Hospital da Boa Nova, em Matosinhos, e no Hospital da Trofa, Saúde Braga Sul. E hoje está aqui connosco. Temos aqui o prazer de ter a sua companhia e todo o seu conhecimento nesta área, que é a área de especialidade dela, que é a área do sono. E então, bem-vinda às Emoções em Podcast, este 16º episódio, e começaria já pela primeira pergunta. Quais é que então são as consequências de um mau sono para a nossa saúde? Bem, é assim, Ana, nós temos consequências de um mau sono rapidamente, ou seja, a curto prazo podemos sofrer consequências. Vamos dar o exemplo de, se eu tiver 18 horas sem dormir, as minhas capacidades cognitivas e motoras, portanto, a minha capacidade de raciocínio, de reação, vai ser igual a alguém que tem uma taxa de alcoolemia de 0,5 gramas por decilitro, que é a taxa permitida em Portugal. Portanto, as consequências elas surgem rapidamente. Obviamente que o cansaço e a sonolência são queixas muito reportadas. A sonolência pode ser um risco de saúde se a pessoa for um piloto de aviação ou um motorista. E por isso acaba por poder trazer risco de vida. Em termos de funções cerebrais, quando nós dormimos pouco ou quando nós dormimos mal, porque nós podemos dormir muito, mas ter um sono sem qualidade, as nossas funções também ficam alteradas, porque é assim, uma das áreas mais atingidas pela falta de sono é o córtex pré-frontal, como o nome indica, é uma parte do lobo frontal, uma parte do cérebro, e o lobo frontal, esse córtex pré-frontal, no fundo, ele permite-nos a nossa capacidade de raciocínio, de memória, de aprendizagem, e todas essas funções vão ficar alteradas quando nós dormimos pouco, ou, como eu disse, quando o sono não tem qualidade. Pois outra função do córtex pré-frontal é regular o nosso cérebro mais primitivo, nomeadamente a amígdala. Então, quando eu durmo pouco, eu tenho o córtex pré-frontal que vai à vida, não é? Eu não tenho memória, não tenho capacidade de tomar decisões, mas tenho a minha parte emocional completamente desregulada. E isso eu sei que é a tua área. Portanto, como eu tenho inatividade do córtex pré-frontal, eu tenho a amígdala ao rubro, é o cérebro primitivo que comanda o meu dia e as coisas bem mal, então eu vou berrar com os filhos, eu vou me chatear com os colegas de trabalho. Então, se o vosso patrão vos deram uma resposta mal dada, não se preocupem, se calhar ele dormiu mal. Isso está explicado. Pronto, é a parte da regulação emocional do nosso córtex pré-frontal, que é uma das áreas mais afetadas pela falta de sono. Sim. E temos consequências em termos de imunidade, porque o nosso sono também faz essa parte da regulação da imunidade. Por isso, mesmo com pequenas privações de sono, dormir menos de 7 horas, eu tenho o risco de apanhar vírus, portanto, constipações. Neste estudo que eu estou a falar foram de constipações, de 3 vezes superiores. Portanto, dormir menos de 7 horas, que é uma privação de sono até ligeira. Tenho muito mais consequências em termos de risco cardiovascular também, sobretudo se a pessoa dormir menos de 5 horas. Se a pessoa dormir menos de 5 horas, eu tenho um risco de hipertensão que triplica,
têm um maior risco de doença coronária, enfim. Nós temos aqui muitas consequências da privação de sono. Podia estar aqui a... Há aquelas pessoas que dizem, eu durmo 5 horas e fico bem. É possível ficar bem com 5 horas de sono, Sim, Silvia? assim, é possível, porque existe uma parte da população, mas atenção que é menos 5%, Ok. que precisa dormir menos 6 horas. E que, no fundo, acordam bem. E porquê? Elas dormem pouco, mas têm um sono premium, têm um sono com uma quantidade de sono reparador, que é o sono premium, digamos, com a mesma percentagem, ou seja, dormem pouco, mas a proporção de sono reparador é muito boa. Portanto, elas acordam bem, mas atenção, isso é o caso do Marcelo, do professor mas atenção, só 5% da população é que se encaixa no perfil de pessoas que realmente podem se dar ao luxo de dormir tão pouco. Quem me dera a mim também dormir 5 horas e acordar impecável, mas não é isso que acontece. E, portanto, 95% das pessoas, ao dormir essas 5 horas, vão ter risco de doença, portanto, um risco de Alzheimer muito mais elevado, um risco de infarto. Até o risco de AVC aumenta em 20% quando nós dormimos só 5 horas. Portanto, não, e mesmo em termos de aprendizagem, tomadas de decisão, aprendizagem, memória, tudo isso fica afetado. Eu aos meus formandos e ginastas digo muitas vezes que apostem muito na qualidade de sono, porque a pessoa, quando não dorme bem, não descansa o suficiente e está naturalmente mais instintiva, está a trabalhar muito mais com a parte irracional do cérebro do que com a parte racional. A pessoa não consegue ter o discernimento para tomar decisões de uma forma clara, exatamente porque o pré-frontal não está tão bem como deveria estar se tivesse as horas de sono e com qualidade, porque não chega às horas de sono, também interessa a qualidade. Mas sim, também baixa a imunidade e afeta-nos mesmo nas nossas reações. Ficamos bastante mais reativos quando não estamos com as horas todas de sono em dia. A segunda pergunta que eu tinha para ti é quais é que são as diferentes fases do sono? Porque há pouco falaste do premium, há pessoas que até dormem pouco, mas em termos de qualidade, o sono premium, fala lá se isso tem a ver com as fases do sono. Quais é que são as fases do sono, Silvia? sim, assim, nós quando temos a dormir, nós temos de olhos fechados, mas há uma fase do sono em que os nossos olhos mexem-se e são mesmo movimentos circulares, que nós chamamos de movimentos oculares rápidos. E esses movimentos oculares rápidos ocorrem no sono REM. Portanto, nós separamos o sono em sono REM, que é o sono em que eu tenho esses movimentos oculares rápidos, que é do inglês Rapid Eye Movement, por isso é sono REM, e o sono não REM é o sono onde não ocorrem esses movimentos oculares rápidos. E nós, ao longo da noite, nós vamos alternando, portanto, vamos passando pelo sono REM e não REM, por ciclos. Normal, nós temos 3 a 5 ciclos do sono REM e não REM, com uma duração de mais ou menos 90 minutos. Portanto, isso é a estrutura normal do sono. Ok. No sono, e a parte em que nós sonhamos, pois, é em isso. qual delas é que é? Pois é isso. Estavas a falar, como eu nomeei há pouco, portanto, no sono não REM, nós temos 3 estadios. Temos 2 estadios do sono superficial e temos o sono profundo, que chamamos o N3, é o terceiro estadio do sono não REM. E o sono profundo, chamamos o sono premium, porquê? Porque é aí que eu consolido a memória, a capacidade de aprendizagem, é aí que eu regulo a parte da imunidade. Ou seja, aquela pessoa que adormece e passado um bocadinho está a acordar, não chega a entrar em sono profundo, porque tem sempre que passar por essas fases. Tem que passar pelo sono superficial, Certo. o N1, N2, Certo. até chegar ao sono profundo. Por exemplo, no sono profundo, é a única fase do sono em que nós temos libertação da hormona de crescimento. E a hormona de crescimento não é para ficarmos mais altos, mas é a hormona da juventude, é aquela hormona que nos faz sentir mais jovens e mais saudáveis, que nos regenera, no fundo. E por isso é que eu costumo dizer, não vale a pena nós gastarmos muito dinheiro em clínicas estéticas e depois andarmos mal, porque é contraproducente. Depois e como ir ao ginásio, não é? E a pessoa quer emagrecer, mas depois se não dorme bem, isso também tem interferência no peso. Também podes falar sobre isso.
sim, claro. O Só que é para que tem a acabar, ver a obesidade com o dormirmos mal? Tem a ver? sim, tem a Já ouvi ver. dizer que sim. Tem a ver. Eu só para terminar, o sonho, porque também tinhas feito uma pergunta à qual eu não respondi, que é a parte dos sonhos, não é? As Nós diferentes sonhamos, fases do sono, as diferentes fases do sono. e nós, pensei que tinhas falado dos sonhos também, Não, porque nós sonhamos, não? e depois perguntei-te se os sonhos entravam em alguma dessas fases Pois, ou se entravam em várias fases. eu tinha percebido isso. É assim, nós sonhamos tanto no sono no REM como no sono REM, mas é mais tipo que nós sonhamos no sono REM, ok? Às vezes são aqueles sonhos bizarros, não é? Estranhos. Isto é o Ah, Mas atenção que o sono REM, ele não. Às vezes é um bocadinho, não vou dizer desprezado, mas uhum. ele é muito importante também, porque, aliás, a tal regulação emocional, ela ocorre no sono REM, que é uma coisa que Ok. também muito poucas pessoas falam, e a Uhum. criatividade também, a nossa criatividade tem muito a ver com o sono REM. É. Portanto, o sono REM não é só o sono dos movimentos oculares rápidos e dos sonhos estranhos, não, é muito mais do que isso. Agora, respondendo à questão da obesidade, sim, há uma grande relação e faz todo o sentido abordar isso. Porquê? Porque assim, nós temos duas hormonas em relação ao apetite que interferem, é a grelina e a leptina. A grelina é a hormona da fome, que nos faz sentir fome, obviamente, Uhum. e a leptina é a hormona da saciedade, que nos diz, ok, tu estás bem, para de comer. Quando nós dormimos mal, ou quando Sim. dormimos pouco, nós temos um disparo dos níveis de grelina no sangue. Portanto, nós Não. temos mais hormona da fome. E para além de nós termos mais fome, nós temos tendência para alimentos piores, com mais açúcares e com mais gorduras. Ok. E nós todos passamos por isso, não é? Em semanas em que dormimos pouco, São aqueles alimentos que nos saciam muito rapidamente e que nos dão um prazer rápido, não é? Os açúcares, os salgados também devem entrar nessa. e sim. E por isso é que não faz sentido, como disseste, bem ir ao ginásio e depois dormir mal, porque nós muitas vezes, portanto, o nutricionista está com num plano nutricional e o doente está a cumprir e não sabemos porque é que ele não está a conseguir passar para o próximo nível, no fundo. E muitas vezes é uma questão do sono, a pessoa não está a dormir bem. E por isso o dormir faz toda a diferença na questão do peso e da obesidade, sim. Exatamente, ok, ok. Mas também é possível aquela pessoa que dorme 8 horas, mas que não tem a qualidade de sono, não é? Porque não, o dormir bem não é dormir muito, não é? O Sim, dormir bem tem outras características. Há aquelas pessoas que até podem dormir muito e acordam na mesmo cansadas. sim, sem dúvida, porque o sono pode não ter qualidade, ou porque a pessoa tem um sono, sobretudo, superficial, porque tem uma insónia arrastada por variados motivos, ou então pode ter uma patologia do sono, pode estar a parar de respirar, pode ter apneia do sono e estar sempre a acordar. Ok, O sono típico da pessoa que está a parar de respirar é um sono fragmentado, em que a pessoa está sempre a acordar para não se sufocar, não é? É uma resposta de defesa, digamos, do cérebro nos acordar quando nós temos as pausas respiratórias. Portanto, acabamos por ter um sono fragmentado e muito superficial, não conseguimos entrar no sono profundo. Mas certo. também podemos ter movimentos de pernas inconscientes que nos levam a acordar, que nos impedem de entrar no sono profundo. Portanto, sim, eu posso dormir 8, 9 horas e acordar cansada, sem Pois dúvida. é, pois é. E, E aqueles espasmos, Sílvia, de vez em quando acontece, a pessoa está a acabar de dormir, ou pelo menos tem a noção que está a dormir há pouco tempo, e depois tem assim um espasmo, o corpo faz assim um pulinho. Isso é em que fase que acontece? assim, isso não é normal, esses pulinhos, e temos sempre de ver. Portanto, é assim, pode ser aquela reação de quando se tem uma pausa respiratória, uma apneia, e, Ok, e portanto o que acontece normalmente é a pessoa acorda para voltar a respirar e ao acordar dá esse espasmo. Portanto, isso ok, pode ser. ok. Depois também os espasmos nas pernas, mas também podem afetar os braços, são aqueles movimentos de pernas que eu falei, em que a pessoa Certo. mexe inconscientemente os membros. Uhum.
assim, de uma forma rotineira, não é normal ter esse movimento Ok, de ok. atividade. E agora diz uma coisa, qual é que é a melhor forma de sabermos se o nosso sono tem qualidade? Como é que nós sabemos se estamos mesmo a dormir bem? Basta eu levantar-me e sentir-me com energia ou existem outras formas de eu perceber se realmente o meu sono tem qualidade? Se passa pelas fases todas direitinho. Sim, assim, há maneiras subjetivas e objetivas, não é? A maneira mais fácil é perceber como é que eu me sinto quando acordo e como é que eu estou ao longo do dia, sobretudo também, não é? Se os meus níveis de energia estão bem. Portanto, à partida, se eu acordo bem e se durante o dia eu não tenho sono, não tenho cansaço, então o meu sono à partida é reparador. Agora, se nós quisermos analisar o sono de uma forma mais fiável, digamos, portanto, o melhor é realizar um estudo do sono, em que, no fundo, há várias formas de fazer este estudo do sono, mas hoje em dia fazemos quase sempre no domicílio. É numa consulta de sono, é pedido o estudo do sono e fazemos uma avaliação completa com a parte do eletroencefalograma, que nos vai permitir então aceder ao sono da pessoa. E vemos a parte cardíaca, respiratória, oxigênio, movimento das pernas, portanto, nós vamos ver tudo o que está acontecendo no sono. Portanto, isto sem dúvida, é o melhor. Sobretudo quando há questões de insónia arrastada ou quando há queixas específicas de sono, o melhor é fazer o exame. Mas eu até pensava que seria um exame feito mesmo em contexto hospitalar ou de clínica, que a pessoa dormisse lá para estar tudo monitorizado, mas afinal não. Sim, não. Pode ser caso, não é? Há uns anos atrás só tínhamos essa forma de fazer o exame completo. E quando eu digo completo é com a sono, não é? E para analisar o sono tenho que fazer um eletrocardiograma, tenho que pôr uns eletros na cabeça. Mas hoje em dia nós temos equipamentos super discretos, super pequenos, que nos permitem fazer esse exame em casa. E eu próprio já experimentei, porque eu gosto sempre de experimentar os equipamentos e dormir bem, é mesmo tranquilo. E depois de manhã eu tiro em casa, que ele sai com acetona, portanto é super fácil. Não sabia. Com certeza que há algumas pessoas que estão a ver, se calhar também não sabiam, que é assim até relativamente fácil de fazer. Sim, Fazer este o melhor, no fundo, é a avaliação mais fiável. Depois existem dispositivos que a tecnologia hoje em dia permite, pelo menos, ter uma aproximação do nosso sono. Nem todos os relógios, os smartwatches são validados ou são bons para o sono, mas alguns já têm bons resultados. Também existem anéis que permitem uma análise até bastante concordante com o estudo do sono. Não é a mesma coisa, mas se a pessoa quiser. O ideal mesmo é utilizar, se calhar, esses aparelhos que são de contexto mais hospitalar, né? Para ter uma análise mais completa e até depois o parecer do relatório do médico que depois vai ver, não é? Acredito eu. Sem dúvida. Eu acho que esses relógios ou os anéis, no fundo, eles podem permitir a pessoa monitorizar alguma técnica que esteja a usar, algum comportamento que esteja a alterar, ou seja, ver a diferença. Ok, eu não vou comer comidas picantes e pesadas ao jantar, vamos ver como é que vai estar a minha estrutura de sono. Isto pode até ser. Agora, para fazer um diagnóstico, não, de todo, não é para fazer diagnóstico. É mais para as pessoas que até gostam, porque há pessoas que gostam de saber, e tal, como é que eu dormi esta noite, não é? Como é que está a minha frequência cardíaca. Pronto, eu não tenho. Pronto, isso depende da pessoa, não é? Há pessoas que gostam. Mas pronto, pelo menos ficamos a ter a noção que realmente é possível fazermos um estudo completo para perceber como é que está a qualidade do nosso sono. E agora, estratégias eficazes, baseadas na ciência, que tu possas transmitir aqui a toda a gente que está a ver e a ouvir e que depois também vai ver e ouvir posteriormente sobre como é que realmente nós podemos melhorar o nosso sono e dormirmos melhor, com muita qualidade. Sim, eu tenho 10 minutos, por isso eu vou mesmo ter de condensar, porque esta é a parte que eu falaria aqui 1 hora, não é? É a parte da minha consulta, querem ir embora, eu ainda estou a estar, faça isto, faça aquilo, pronto. Okay. Mas é assim, nós, se formos a ver
em termos de recomendações para dormir melhor, Ana, o que tem mais impacto são as técnicas que, no fundo, vão nos regular o nosso relógio interno. Portanto, nós temos um relógio interno que quando está regulado, obviamente, nos diz qual é a melhor hora para comer, para dormir, para acordar. E esse relógio interno chama-se o ritmo circadiano. E o ritmo circadiano é muito individual. Por isso é que é muito importante respeitar o nosso ritmo. Se o meu ritmo circadiano for do tipo, eu tenho de me deitar às 10 da noite, então, se tiver alguém, não tenho marido, mas se eu tivesse se o meu marido se deitasse à meia-noite, eu não posso fazer isso, eu tenho de respeitar o meu ritmo. Portanto, o ritmo circadiano é individual e deve ser respeitado para que possamos dormir bem. Então, as técnicas mais impactantes, no fundo, são as técnicas que vão, então, regular esse relógio interno, esse ritmo circadiano. E o primeiro e o maior impacto é a exposição solar. Portanto, de manhã, depois de acordar, nos primeiros 60 minutos, nós temos de nos expor à luz, e à luz do sol. Portanto, nós temos de sair cá fora. E porquê é que nós temos de fazer isso? No fundo, a luz, neste caso a luz solar, vai dar informação ao nosso cérebro de que é dia e vai então ocorrer libertação do cortisol. E o cortisol não é mal, portanto nós pensamos sempre que o cortisol é a hormona do stress e que é prejudicial. Não, de manhã nós precisamos de cortisol, nós precisamos de um pico de cortisol, porque quando o cortisol está aumentado, a melatonina está sempre inibida. Portanto, quando sobe, a melatonina baixa. Eu, ao dar um pico de cortisol de manhã, eu vou fazer com que à noite, na hora certa e nas quantidades certas, a melatonina vá sendo libertada. E por isso é que eu de manhã quero cortisol. E como é que, portanto, ao expor-nos à luz, essa é a informação que eu dou. É dia, então vamos libertar cortisol. Quanto tempo é que nós... De manhã convém mesmo ser de manhã, não convém ser à tarde, é mesmo de manhã. E tem de ser na primeira hora, porque se eu vou esperar, eu vou atrasar a libertação de cortisol. E ao atrasar a libertação de cortisol, também vou ter a melatonina mais tarde, porque as duas estão relacionadas. Assim, se tiver um dia de sol, basta 5 minutos. Se tiver um dia com nuvens, 10 minutos. E se tiver um dia muito, muito encoberto, então precisamos de 30 minutos. E isso é o sol, a luz do sol, é o que mais age no nosso ritmo circadiano, ou seja, no sono. Portanto, é gratuito e funciona muito bem. Os efeitos podem não se sentir logo no primeiro dia, são o efeito acumulativo. Portanto, é importante não desistir logo. Depois, também para regular o nosso relógio interno e para que possamos ter o tal pico de cortisol, nós também temos de subir a temperatura corporal. Então, subir a temperatura como? Com exercício. Portanto, o ideal para resolver a luz e o aumento da temperatura é fazer exercício de manhã ao ar livre. Portanto, eu vou cá fora. Uma caminhada de dia. Basta uma caminhada, andar de bicicleta ou correr, o que for. Portanto, ao expor-me à luz e ao fazer exercício, eu vou resolver estas duas questões. Se não houver tempo para fazer exercício de manhã, então, pelo menos fazer algo curto, mas que suba a temperatura corporal. Por exemplo, saltar a corda, ou fazer umas técnicas de yoga para quem gostar, ou algumas posturas isométricas em que, no fundo, eu estou a sentir que vou começar a transpirar. Quando eu tiver, porque não é preciso fazer a meia hora, não. Basta eu perceber que vou começar a transpirar para saber, ok, eu já subi a temperatura corporal. Portanto, isso é o suficiente. E depois, assim, eu vou dar outra forma para subir a temperatura corporal, que eu penso que ninguém vai gostar, mas eu vou dar na mesma e as pessoas escolhem, que é o banho frio. Portanto, depois do duche quente, a exposição ao frio, 1 a 3 minutos, porque ao receber água fria, no fundo, o meu corpo vai tentar aquecer e vai subir a temperatura para dar resposta. Portanto, não tenham dúvidas que não só o banho frio, como o exercício, como a luz solar, tudo isso vai aumentar o cortisol e vai nos dar mais energia. Em relação à cafeína, a cafeína
deve ser limitada, obviamente. Portanto, há muitos estudos que dizem que se pode tomar café até às 14 horas da tarde, nunca depois disso, tá? Mas, na minha opinião, e na opinião de muitos experts, obviamente, quem dorme mal só deve tomar café de manhã. Porque a metabolização da cafeína é muito variável de pessoa para pessoa e nós temos muitas pessoas que têm uma metabolização que faz com que o café das 14 da tarde ainda vai estar em circulação à noite. E por isso, se a pessoa tiver dificuldade em dormir, não pensem duas vezes, é só um café de manhã. E depois o timing do café também é muito importante. E é algo que as neurociências têm vindo a falar cada vez mais, mas é uma questão, não é algo muito, é algo recente, que é o timing do primeiro café. Portanto, o primeiro café, nós deveríamos esperar 90 a 120 minutos, portanto 1h30 a 2 horas para o tomar. E porquê? É simples, nós vamos ter mais energia durante a manhã e nós vamos evitar aquele crash, aquela queda depois do almoço, que ocorre, não é? Que nós todos sabemos, depois do almoço é normal haver uma queda da temperatura e temos sempre uma pequena queda. Mas ao esperar essa 1h30 a 2 horas, nós vamos evitar essa queda forte da energia depois do almoço. Isso tem a ver com, não vou estar aqui a perder muito tempo, mas tem a ver com a adenosina e também é algo que já foi cientificamente... 90 minutos depois do almoço é que se pode beber o café, ou que é recomendado? Não. Depois de almoçar? Peço desculpa, eu não me expliquei bem, não. Depois de acordar, o primeiro... depois de acordar, agora baralhei. Pronto, deveria 90 a 120 minutos. Okay. E isso é o depois, portanto, já falei da luz, do exercício, da cafeína. Depois, à tarde, se me perguntarem pelas cestas, as cestas devem ser, podemos dormir uma cesta, é nunca mais do que 20 minutos, lá está, para não fazer um ciclo de sono, senão podemos acordar do sono profundo e prometo-vos que vão acordar grog, já aconteceu a toda a gente. Agora, assim, se a pessoa tiver insónia, portanto, se estiver a dormir mal, as cestas são proibidas, para depois não interferir no sono da noite. Isso são as medidas para a tarde. E, finalmente, à noite, quando nós nos aproximamos, então, da hora de deitar, portanto, para quem não fez o exercício de manhã, se fizer à tarde, tudo bem, mas não fazer exercícios 2 horas antes de dormir. É simples, é por causa daquilo que eu expliquei, porque se eu faço exercício físico, eu vou subir a temperatura corporal. E depois eu demoro algumas horas a diminuir a temperatura, portanto vai interferir no sono. Porque vê que nós só sentimos sono quando existe uma queda de 1 a 3 graus da temperatura corporal. É obrigatório para nós sentirmos sono e até para entrarmos no sono profundo e permanecermos no sono profundo. Temos de ter uma pequena queda da temperatura. Portanto, outro aspecto importante é o quarto. O quarto deve estar obviamente livre de ruídos, escuro, mas deve ser fresco. O ideal 18 a 20 graus. Por causa disso, se tivermos uma temperatura alta também vai interferir no sono. E deve ser um santuário, portanto o quarto deve ser reservado para dormir. Quando eu digo um santuário é tirar a televisão, os computadores, não comer no quarto. Não é? Sem tecnologias. O quarto deve ser apenas para dormir. E as luzes também à noite, portanto de manhã nós falamos da exposição solar, mas à noite, depois do jantar, recomenda-se usar luzes brandas, luzes com uma intensidade baixa, de preferência luzes amarelas, está bem? E 1h30 antes de ir para a cama, cortar completamente os dispositivos eletrónicos. Sim. Portanto, se vai para a cama às 9h30, já deves ligar esta live. Já. Certo. Não, eu estava aqui a brincar, mas, portanto, quando eu falo de dispositivos eletrónicos, é a televisão, o computador, o telemóvel, portanto, nós temos de os desligar, porque eles emitem uma luz azul. E a luz azul, o que nos dizer ao cérebro é que é hora de acordar. Portanto, no fundo, vai bloquear a melatonina. Certo. E pronto, eu não sei se mais tarde para acalmar, não é? No fundo, nós queremos que a melatonina seja libertada.
E se eu estou a ver um telemóvel, uma televisão ou um computador, eu vou ter imediatamente o bloqueio da libertação de melatonina, porque a luz azul ela é captada pela retina e dá essa informação ao cérebro. Exato. Depois eu não sei se tenho tempo ainda de falar de 2 ou 3 tópicos, nomeadamente dos jantares, ou se já estamos mesmo no fim. Fala. É assim, mesmo se a gente passar assim uns minutinhos dos 30 minutos, não faz mal. Assim É, ficamos com a lista completa. pronto. Força, Não, força. assim, ó, portanto, obviamente que é o jantar. O jantar, nós temos de dar um espaço de 2 horas entre o jantar e a hora de ir para a cama. E é simples, se eu tiver a fazer a digestão, nós quando digerimos os alimentos também temos subida da temperatura corporal. E por Certo. isso, se eu tenho essa subida, não vou ter sono. E depois, durante a noite, se eu estiver a dormir e estiver ainda no processo de digestão, vai interferir no meu sono profundo, com certeza. Portanto, evitar refeições pesadas à noite e dar um espaço de 2 horas entre o deitar e o jantar. E depois evitar comidas picantes, pelo mesmo motivo. Sobem a temperatura corporal e ainda por cima desidratam. Portanto, eu vou passar a minha noite a acordar, não vai funcionar. E o álcool também, há aquela questão do mito do álcool, eu bebo um copo e vou dormir bem, mas é assim, o adormecer está certo, é verdade, eu vou adormecer mais depressa, o problema é depois, o meu sono com álcool é um sono superficial, é um sono com múltiplos acordares, eu não entro em sono profundo, por isso é que Certo. eu posso dormir a noite toda, mas acordar muito cansada. Portanto, o ideal é não beber bebidas alcoólicas 3 horas antes de ir para a cama. Fantástico. Fantástico. Vou Se, fazer um resumo. Vou fazer um sim, resumo. e Temos eu, aqui, temos aqui muitas estratégias. A primeira, a atenção ao nosso relógio, porque cada um tem o seu relógio individual, o ritmo circadiano é individual. Há pessoas que se calhar funcionam bem ir para a cama às 10, há outras que funcionam às 11, há outras que funcionam à meia-noite e cada um é que tem que ver qual é que é o seu relógio. Exposição solar nos primeiros 60 minutos depois de acordar, poderá ser de 5, 15 ou 30 minutos, dependentemente se está sol ou se está o tempo encoberto. Subir a temperatura do corpo pela manhã, ou com exercício físico, ou com yoga, ou com saltar à corda, o que interessa é subir a temperatura do corpo. O banho frio também poderá ser recomendável para os corajosos. Diminuir a cafeína, beber café até ao máximo recomendado até às 14 horas, não é? Até às 14 horas da tarde. A cesta, se houver necessidade da cesta, que seja uma cesta curtinha, para não interferir no ritmo do sono à noite. Depois, o quarto deve ser sem ruído, fresco, 18 a 20 graus. É mesmo para dormir, não é para estarmos agarrados às tecnologias. As tecnologias, sem telemóvel, sem iPad, sem tablets, sem nada, nos últimos 90 minutos antes de ir para a cama. O jantar deve ser leve. Devemos jantar cerca de 2 horas antes de nos deitarmos. A refeição deve ser leve, evitar picantes e evitar o álcool. Acho que está. Hã? Acho que está para quem apanhou assim a meio, não é? Quem entrou a meio das estratégias. Tentei fazer aqui o resumo de muitas, mas vale mesmo a pena ver esta live do início ao fim. Quero agradecer muito, muito, muito a tua participação, Silvia, aqui a ajudar toda a gente a conhecer mais sobre a higiene do sono e como isto pode melhorar realmente a nossa qualidade de vida, a nossa saúde mental, o nosso bem-estar. E a intenção é mesmo cuidarmos do nosso sono. Muito grata. Na próxima semana temos o 17º episódio. A minha convidada vai ser a Raquel Rodrigues e o tema vai ser o poder de atrairmos o que desejamos. Por isso também vale a pena estarem cá na próxima segunda às 20h30. Agradeço-te mais uma obrigada, vez. Foi um muito gosto. obrigada pelo convite. Tá bom, muito obrigada. Então vá. Bom soninho. Bom soninho a todos. Boa noite. Adeus.